Eu já trouxe para vocês o vídeo dos maiores heróis da Terra na Marvel, e nada mais justo do que fazer esse mesmo vídeo, só que agora falando dos heróis da editora rival. Assim como na Marvel, é extremamente complicado listar apenas alguns personagens que sejam os mais poderosos na Terra. Isso porque na DC o buraco é bem mais embaixo. Quase todos os heróis possuem um nível ridiculamente alto. O Superman, por exemplo, na forma base foi capaz de segurar toda a existência, algo que nem mesmo os auges de poder na Marvel sonham em fazer. Muitos personagens vão acabar ficando de fora nessa lista, como por exemplo, Besouro Azul, alguns personagens místicos, Cyborg e alguns outros. Lembrando que vou fazer esse vídeo nos mesmos moldes que eu fiz no da Marvel, ou seja, em algumas posições vão estar grupos inteiros de personagens. Normalmente eles compartilham do mesmo poder ou potencial de destruição, por exemplo, e só vão ter personagens nascidos na Terra, mesmo que seus poderes não sejam provenientes do planeta. Caso eles sejam terráqueos, vão estar na lista. Nisso já podemos cortar muitos personagens, como por exemplo o Caçador de Marte, Superman, Gavião Negro e boa parte da Liga da Justiça. Mas agora que eu já expliquei isso, podemos iniciar a lista com a Mulher Maravilha. A Mulher Maravilha é metade amazona e metade deusa, filha de ninguém mais, ninguém menos que o próprio Zeus. Sua força é tão grande que só perde para seres como kryptonianos ou raças do mesmo nível, e mesmo assim, ela não fica muito atrás. No ranking da própria DC dos seres mais rápidos da editora, ela está no top 10 ao lado de velocistas como Superman e outros personagens super rápidos. Mesmo não sendo proveniente em magia contra os outros personagens que ainda vão aparecer nessa lista, ela está sim ligada aos reinos místicos por conta de suas origens. Em seu conjunto de armamentos, ela tem um laço indestrutível que obriga quem for pego a falar a verdade. Também possui um bracelete que nos 952 ela ficava ainda mais poderosa ao retirá-los, mostrando que ela sempre se contém. Ao mostrar seu real poder, ela foi capaz de superar Apollo e Artemis, dois deuses olimpianos, além de ficar tão rápida quanto o Flash. Além disso tudo, ela é uma das maiores lutadoras de artes marciais de toda a DC, com décadas de experiência em combate e é simplesmente insana. Mas indo para o próximo da lista, eu coloquei o Jon e o Connor Kent. Ambos os personagens carregam o título de Superboy, então os deixei na mesma posição, apesar das origens diferentes. Connor foi o primeiro a surgir e é um clone criado a partir da mistura do DNA de Lex Luthor misturado com o Superman. O personagem ficou muito famoso para o público geral por conta da animação da Justiça Jovem. Já o Jon é filho biológico do Superman e da Lois Lane, e atualmente ele está um pouco mais crescido e assumiu o posto de Superman. Apesar de nenhum dos dois terem um nível igual ao do Superman ou de outros kryptonianos maduros, ambos são extremamente fortes. O próprio Jon foi capaz de aguentar por alguns instantes uma luta contra vilões super pesados do Homem de Aço, como Apocalipse, Darkseid e outros vilões desse calibre. Connor não tem tantos feitos relevantes como outros membros da Superfamília, mas já foi capaz de superar seu próprio clone e trocar golpes com o Superboy Prime, por mais que isso tenha perdido nos processos. Jon possui um potencial evolutivo muito maior que o de Connor, e isso por ser de fato um kryptoniano, um híbrido, mas ainda um kryptoniano. É certo que o personagem com certeza vai se igualar ou talvez superar o próprio pai, mas isso em futuros distantes e se os editores forem bem bonzinhos com ele. Mas enquanto esse momento não chega, vamos para os terceiros da lista, que são os Lanternas Verdes da Terra. É verdadeiramente impressionante a quantidade de Lanternas Verdes presentes na Terra, um recorde para qualquer setor no universo, sendo eles Alan Scott, Hal Jordan, John Stewart, Guy Gardner, Kyle Rayner, Simon Brass e Jessica Cruz. Tenho certeza que tem mais algum e eu acabei esquecendo de tantos que são. A maioria desses personagens tiveram papéis fundamentais no universo DC, principalmente nas crises multiversais. Hal Jordan, por exemplo, já foi hospedeiro do Espectro. Parallax é o maior Lanterna Verde de todos os tempos e já se tornou o Deus da Luz durante a guerra entre Darkseid e o Anti-Monitor. Kylo Rayner foi o hospedeiro de Ion, a entidade que dá poder a todos os Lanternas Verdes e um dos aspectos fundamentais da criação. E os outros tiveram grandes participações, mas em menor escala. John Stewart tem os construtos mais sólidos pelo fato dele ter sido um engenheiro e fazer os construtos mais completos ao invés de uma casca oca como todos os outros. Guy Gardner é o segundo humano com a maior força de vontade e só não foi o primeiro Lanterna por conta do Hal Jordan que o supera. E quanto maior a força de vontade, maior o poder. Todos são personagens que se destacam e ter esses personagens com a maior arma do universo é uma grande ajuda para a humanidade. Mas indo para o quarto da lista, temos os velocistas. Para quem conhece o básico do Flash, sabe quão poderosos são esses personagens. Mexer com linhas do tempo e viajar entre o universo faz parte do cotidiano daqueles que têm uma conexão com a força de aceleração. Barry Allen foi responsável por toda a crise do Flashpoint, voltando no tempo para tentar salvar a vida da própria mãe. Ele também se sacrifica para destruir a máquina do Anti-Monitor que destruiu o universo inteiros. Isso porque ele nem é o Flash mais rápido. Esse posto vai para o seu pupilo, Wally West, que usando um de seus poderes foi capaz de vencer o teletransporte instantâneo e tirar todos os membros de uma cidade na explosão de uma bomba nuclear. A corrida entre ele e o Flash estava abalando toda a existência, sendo que foi sentido fora do multiverso pelos novos deuses, pelos usuários de magia e estava alterando o clima do planeta. Outros velocistas não apresentam tantos feitos, mas são tão poderosos quanto. Max Mercury é um dos maiores estudiosos da força de aceleração e um dos mentores dos novos velocistas da mesma forma que o Jay Garrick. Em
Pulso também é capaz de superar a velocidade da luz e já foi capaz de assumir o manto de Flash em algumas ocasiões. Acho que isso deixa claro o nível desse personagem, né? Mas indo para o próximo, temos o Vingador Fantasma. Esse que é um dos personagens mais misteriosos da editora, isso porque sua origem sempre teve várias recontagens. A mais aceita surgiu nos 952, onde descobrimos que ele era Judas Iscariotes e foi condenado pelos magos da Pedra da Eternidade a vagar pela Terra por seus crimes. Ele é um dos poucos personagens que conseguem rivalizar com outro personagem que vai estar nessa lista e com o Espectro. Ele e o Espectro, inclusive, tiveram uma rivalidade por muitos anos, onde os dois várias vezes já entraram em combate. Em uma dessas lutas, a própria presença teve que intervir, porque a energia que os dois estavam liberando iria destruir toda a existência. E detalhe, eu disse que iria destruir toda a existência, não queria destruir todo o universo, iria destruir tudo que existe. Ele é um dos personagens que mais sofre limitação dentro dos quadrinhos, justamente porque só a sua presença já faria com que metade das crises que os heróis sofrem fossem solucionadas. Ele conta com manipulação da realidade, manipulação da matéria, pode viajar e prever o futuro e outros vários poderes que aparecem nos principais seres da DC. Inclusive, ele já manipulou a biologia do Superman para que ele não fosse mais vulnerável à magia. Até mesmo Necron, uma das personificações da morte, se mostrou impotente perante o personagem, então é realmente muito válido deixá-lo aqui. Mas indo para o próximo da lista, eu coloquei um novo grupo de personagens, os magos e os feiticeiros. Aqui podemos abranger diversos personagens da editora, como por exemplo Zatanna e Zatara, Constantine, Jason Blood, unido ao Etrigan, Tim Hunter e por aí vai, sendo esses os principais. Zatanna, por exemplo, foi responsável por ser crucial na derrota do Homem Invertido, o ser que era a contraparte de Hecate e facilmente um dos top 10 seres mais poderosos da DC. Mas isso aí eu vou deixar para outro vídeo. Constantine também apresenta muito poder, apesar de as lutas serem envolvidas mais com lábia ao invés de poder bruto. Também na luta contra o Homem Invertido, ele mostrou ter um feitiço capaz de matar deuses. Infelizmente foi completamente ineficaz contra o personagem. Tim Hunter está destinado a ser o próximo grande mago da sua era, ao lado de outros feiticeiros como por exemplo Merlin. Ele até mesmo foi reconhecido por dois dos perpétuos, sendo eles o Destino e a Morte. Já foi capaz de congelar o próprio tempo, curar pessoas prestes a morrer, transformou um demônio em um humano e por aí vai. Os principais feiticeiros do DC são normalmente capazes de lidar com ameaças a níveis divinos e por isso merecem sua posição mais que merecida nessa lista. Mas indo para o outro personagem ligado aos reinos místicos, temos o Monstro do Pântano. O Monstro do Pântano é na verdade o avatar do Verde. Não existe apenas um único Monstro do Pântano, sendo que em cada geração o Verde escolhe um novo copião para os proteger. O Verde é a personificação de toda a vida vegetal no multiverso, ao lado do vermelho, cinza, preto e várias outras cores com suas devidas representações, mas o verde se mostra normalmente o mais poderoso entre eles. O Monstro do Pântano tem feitos como atingir uma forma divina ao controlar os 4 elementos, tão poderoso que foi necessário a própria presença intervir. Graças ao seu controle completo sobre a vida vegetal, aonde existir plantas, ele basicamente é onipresente e onisciente. Ele pode criar novos corpos e membros a partir das plantas e até mesmo expandir esses membros novos, como por exemplo da vez que ele ficou do tamanho de uma montanha. Pode tranquilamente aguentar ataques do Superman, aonde teve uma vez que o Superman o atacou com sua visão de calor e ele resistiu sem grandes problemas. Lembrando que a visão de calor do Superman é capaz de rasgar a realidade. Durante uma batalha entre Hecate e Ramakrishna, o personagem foi responsável por segurar toda a realidade utilizando seus poderes. Após ele absorver a Yggdrasil, ele foi capaz de conter a própria Pralaya, personagem que era a personificação do vazio da existência e um ser capaz de superar a própria presença. Então talvez ele seja um pouquinho forte. Mas indo para o próximo, temos o Shazam. Esse que é um dos poucos mortais na Terra capaz de ter uma luta equilibrada com o Superman e seres do mesmo nível. Isso por conta dos seus poderes, que são a junção de Deus do Olimpo, que são a sabedoria de Salomão, força de Hércules, resistência de Atlas, poder de Zeus, coragem de Aquiles e a velocidade de Mercúrio. Ao lado do Superman, ele já foi capaz de segurar o livro de páginas infinitas. Isso significa que ele também segurou um peso infinito, já que não existe parcela de infinito. Então ele segurou o peso por completo. Vive rivalizando com Adão Negro. Em algumas situações ele já foi chamado para conter o próprio Superman e a Mulher Maravilha. Em uma imagem oficial da DC, que eu já mencionei aqui no vídeo, o Shazam está no top 10 personagens mais rápidos da Terra, atrás de velocistas, do Superman, Mulher Maravilha e alguns poucos personagens. É um dos únicos que consegue igualar força bruta e magia, e em alguns determinados momentos dos quadrinhos ele se tornou o Mago Shazam, tendo o posto na Pedra da Eternidade, sendo um dos seres místicos mais poderosos da editora. Mesmo que ele não tenha mais esse nível de poder, ainda é extremamente poderoso. Mas indo para o nono da lista, temos agora o Capitão Átomo. Graças à animação da Liga da Justiça Sem Limites, o Capitão Átomo foi um personagem muito subestimado ao longo do tempo, mas ele é facilmente top 5 da Liga da Justiça. O personagem é resultado de um experimento fracassado feito pelo governo dos Estados Unidos, e o fracasso nesse projeto fez com que ele perdesse sua forma física, corporal, e precisa ter uma armadura para conter a energia que seu próprio corpo se tornou. Mesmo
Mesmo com essa enorme desvantagem física, ele possui um nível de poder tão absurdo que seria impossível deixá-lo de fora nesse vídeo. A começar com seus poderes, onde ele pode manipular tudo a um nível subatômico. Então coisas como manipular a matéria, voar, super força, manipulação de energia e até viagem no tempo ele é capaz de fazer. Ele já foi capaz até mesmo de manipular a realidade e a matéria ao seu redor para que seus desejos das pessoas à sua volta fossem realizados. Essa fraqueza que eu comentei dele não ter uma forma física já foi superada pelo personagem algumas vezes, onde ele já foi capaz de criar um corpo humano para si. Caso essa energia dentro da sua armadura saia, corre o risco dele destruir o próprio universo com essa energia que vai ser liberada. O mesmo personagem foi capaz de se unir às suas outras 51 versões do multiverso e se tornar um ser supremo. Poderia ficar o dia todo aqui listando o feito do personagem e se comparar ele com alguém da Marvel, diria que ele é próximo ao homem molecular. Então é meio fácil entender porque ele está na lista, né? Mas indo para o último, e não menos poderoso, eu coloquei o Senhor Destino. Apesar de eu já ter feito um tópico especial aos magos e aos feiticeiros, eu decidi colocar um único tópico para o Senhor Destino. Esse que é um personagem tão fora da curva em relação a níveis de poder que ele realmente merecia uma posição só dele, assim como o Vingador Fantasma teve. Para quem não conhece o personagem, é um humano comum que foi escolhido pelos Lords da Ordem para receber o poder de Nabu, o Senhor da Ordem mais poderoso. Posteriormente ficou estabelecido que os Lords da Ordem têm uma ligação com a Hecate, sendo os primeiros magos da Terra, mas essa é só uma das várias origens dos personagens. Em plenas capacidades, ele já foi responsável por lutar com uma versão do Espectro com poderes aumentados, sim, o mesmo Espectro capaz de refazer o multiverso e a personificação da ira divina. Nabu já mostrou ter feitos similares quando ele reparou o caos nas linhas do tempo feito pelo Parallax na HQ Zero Hora. Ele é tão poderoso que ao invadir outra dimensão, afirmou que poderia destruir toda a esfera dos deuses. Esfera essa que fica fora do multiverso e foi criada pela própria Hecate, deusa da magia que eu acabei de mencionar. Tem feitos como mover planetas e estrelas telepaticamente, se mover livremente entre os universos e aprisionar o Vingador Fantasma, outra entidade extremamente poderosa que eu já disse aqui no vídeo. Acho que de todos os personagens que eu falei até agora, ele possui a maior consistência, sempre estando no nível de entidades. Eu não acho que tinha nenhum personagem melhor para finalizar essa lista dos seres mais poderosos da Terra na DC do que o Senhor Destino. Mas se curtiu, deixa o like, pense em se inscrever, compartilha para aquele seu amigo que você acha que vai gostar do conteúdo e fica ligado no canal que vai sair mais conteúdo nos próximos dias.